grande trabalho dos reformadores na época, dos puritanos, dos pais reformadores, foi exatamente trazer a igreja para o solo escritura. Por quê? Porque assim eles quebravam de uma vez por todas com aquele misticismo, aquela carga mística que a igreja trazia já há 1000 anos da Idade Média, há 1000 anos, trazendo aquela bagagem toda de misticismo, de tolice que a gente viu Lutero e os demais reformadores combaterem com toda a força. Então, antes de qualquer coisa, permita-me dizer a vocês que quando eu falo de fé pentecostal, não necessariamente isso significa fé no Pentecostes de Atos capítulo 2. Mas, quando eu falo de fé pentecostal, eu estou falando de fé essa fé que nasceu do movimento pentecostal no início do século XX, ali com Charles Spurgeon, a experiência da Rua Azusa, enfim, tudo que se seguiu após ali a primeira década do século XX. Para que você entenda melhor o que eu estou querendo falar com fé pentecostal, e porque eu abandonei a fé pentecostal, hoje eu sou batista, reformado, o meu alvo aqui é tratar da origem da doutrina. A origem da doutrina é aqui onde está o problema. Todo conhecimento, ele deve ser investigado na sua origem. Ele deve ser investigado nas suas raízes, lá onde ele começa. A gente precisa saber como tal ideia surgiu, como tal movimento surgiu, como um determinado pensamento veio à existência, a origem, né, o lugar, como surgiu, enfim. Isso é importante. Então, nós sabemos que a fé pentecostal, como conhecemos hoje, ela surgiu no início do século XX, né, com alguns americanos que acreditaram que os dons extraordinários estavam de volta no seio da igreja. Então, antes de qualquer coisa que você diga assim, mas não existe essa divisão na Bíblia de dons ministeriais, dons de serviço, dons extraordinários, etc., dom disso e dom daquilo. De fato, nós não temos isso. Inclusive, isso eu aprendi dentro do próprio movimento pentecostal. Eu aprendi dentro do próprio movimento pentecostal essa divisão de dons. Foi lá que eu aprendi. Não foi necessariamente nem entre os batistas reformados, na fé reformada de um modo geral. Então, isso surgiu lá no início com essa expectativa de restaurar os dons extraordinários, dons espirituais extraordinários ao seio da igreja. Óbvio, começando com qual? Começando com o dom de línguas. A evidência do falar em línguas. Os dons não foram só para aquela época da igreja, diziam. Não foi só para os irmãos primitivos, mas para hoje também. E a forma de mostrar isso foi exatamente trazendo a evidência do falar em línguas, o dom de línguas como esse chute, esse pontapé inicial. Quando esse movimento de fé pentecostal chega no Brasil, um país de raízes místicas, né, profundamente místicas, feito o Brasil, e também na América Latina, de um modo geral, isso tomou proporções gigantescas. Proporções gigantescas. Eu diria até o seguinte, se não fosse a Assembleia de Deus hoje a maior igreja do país, né, por ser de movimento pentecostal, provavelmente seria a CCB, a Congregação Cristã do Brasil, porque ela chegou antes das Assembleias de Deus aqui no Brasil. Então, nós temos aí até algo aqui, né, dizer, né, ainda bem que foi a Assembleia de Deus, né, porque se fosse a CCB, nós estávamos profundamente prejudicados aqui no país. Então foi desse contexto espiritual que eu vim. No entanto, mesmo sem saber grego, sem saber uma palavra em grega, sem saber uma linha em grego na época, lendo Atos 2, isso ali final do ano 2008, lendo Atos 2 em português, diga-se de passagem, eu entendi que tinha algo errado com a língua estranha que eu falava. Algo não estava certo, algo não estava combinando, não estava batendo, as peças não estavam se encaixando. Por quê? Porque quando você lê Atos capítulo 2, você vê que não é uma questão de falar língua estranha no sentido de ser realmente estranha a todos os povos. Mas Atos 2 trata de línguas estrangeiras.
Atos 2 trata de línguas estrangeiras. E aí eu quero, junto com vocês agora, ler Atos capítulo 2, para que vocês vejam que, de fato, ali se trata de línguas estrangeiras e não de línguas estranhas. Ah, pastor, mas o que o senhor está dizendo aí não é nada novo, já tem muitos vídeos na internet a esse respeito, e eu concordo com você. Há muitos vídeos explicando isso. Mas eu estou trazendo para você aqui a minha experiência e por que ler Atos 2 em português, sem necessariamente ser em grego, me fez ver que eu estava equivocado nessa questão. Eu estava seguindo um ensino profundamente equivocado. Então, deixa eu ler para vocês aqui Atos capítulo 2. Aliás, leia junto comigo. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam morando em Jerusalém. Agora veja, é aqui onde começa a questão. Judeus, homens piedosos vindo de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar, veja, na sua própria língua. Sua própria língua. Eu nem estou usando aqui o grego, falando o português. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo, vejam, não são galileus todos esses aí que estão falando? Então, como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Olha, gente, isso aqui é muito sério. Nossa própria língua materna. Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene e romanos que aqui residem. Tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Olha o tanto de nações que estavam ali, meu Deus do céu. O tanto de nações. Como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas? Como? Então, note, o texto é claro. Não era uma língua estranha, silabicamente estranha a todas as nações. Enfim, não havia nenhuma nação que não tivesse ali, não tivesse entendendo o que os apóstolos estavam falando, porque o que eles estavam falando era, de fato, línguas das nações, línguas estrangeiras, língua dos povos. Não essa língua que se fala hoje que ninguém entende, não é de povo nenhum dessa terra. Aí vão até argumentar dizendo, não, mas é língua dos anjos. Mas até onde a gente sabe, todas as vezes que os anjos apareceram para alguém, os anjos falaram no vernáculo, falaram na língua da pessoa, exatamente para que a pessoa pudesse entender. Então nós não temos nenhum registro de uma conversa de um anjo com outro anjo por meio de uma língua incompreensível. Mas enfim, isso aí é um assunto para outra hora. Eu quero focar com vocês aqui em Atos capítulo 2, nesta questão. Não, você não precisa saber grego para perceber que eles estavam falando em sua própria língua. Então, depois que eu li, entendi que eram línguas estrangeiras, eu precisava fazer alguma coisa com o que eu aprendi até aqui. Eu precisava agora tomar uma posição e só me cabia fazer uma coisa só. Qual? Abandonar aquele ensino bíblico, abandonar esse ensino não bíblico, na verdade, não bíblico, urgentemente. Foi fácil, pastor? Não, não foi fácil. Não foi fácil. Não foi fácil romper com toda essa tradição que eu já vinha trazendo em meu coração, desse falar em línguas como a gente conhece hoje. Mas foi necessário, foi profundamente necessário. Porque todo o embasamento da fé pentecostal começa onde? Com Atos 2. A evidência do falar em línguas começa com Atos 2. E se o fundamento da crença quanto aos dons extraordinários, a manifestação atual dos dons extraordinários, o fundamento está errado, subsequentemente, tudo que virá depois tende a quê? Tudo que virá depois é o fruto, né, envenenado, porque a árvore já está envenenada em sua raiz. Está envenenada em sua raiz. Então só cabe, após isso, tomar uma postura. Porque a questão final é, o que você faz com o que você aprende? O que você faz com o que você aprende? Você, sempre que aprende alguma coisa, você tem que tomar uma decisão em relação àquele conhecimento. Você não pode permanecer estático.
Se você lê Atos 2, estuda Atos 2 e continua abraçando a fé pentecostal por meras questões de estatísticas e experiências, você precisa rever seu conceito de honestidade intelectual. Você precisa rever o seu sola escritura, se você entendeu de fato o sola escritura. Porque basear, certo, a sua crença em experiência é algo muito perigoso. Ora, os mormons também falam em línguas. E aí, como dizer que as línguas que eles falam estão erradas? Tantas outras experiências, matizes religiosos, místicas existem no mundo, né, na África, na Ásia, e tantas outras situações, experiências místicas, certo? Que eles dizem ter contato com os deuses. Então, como você vai combater isso? O grande trabalho dos reformadores na época, dos puritanos, dos pais puritanos, dos pais reformadores, foi exatamente trazer a igreja para o sola escritura. Por quê? Porque assim eles quebravam de uma vez por todas com aquele misticismo, aquela carga mística que a igreja trazia já há 1000 anos da Idade Média, há 1000 anos, trazendo aquela bagagem toda de misticismo, de tolice, que a gente viu Lutero e os demais reformadores combaterem com toda a força. Combaterem com toda a força. Então, eu amo os irmãos pentecostais, óbvio que amo. Mas a razão de sair de lá foi esta, é que eu li a Bíblia em português, e entendi, e ao entender eu abandonei. E se você lê em português também, o básico do básico, você com certeza vai tomar uma posição honesta nessa questão e abandonar. É difícil falar isso, mas é a realidade. Foi assim que aconteceu. Não só comigo, mas eu diria com 99% das pessoas que abandonaram a fé pentecostal referente ao movimento iniciado no começo do século XX, foi exatamente porque entenderam esse ponto. Esse é o ponto. Entenderam que o ponto de início estava errado. Se o ponto de início estava errado, logo todo o mais também. Então, para não ficar só nas minhas palavras, vocês devem saber do que eu estou falando. Eu quero indicar para vocês esse livro, Teologia do Espírito Santo. Teologia do Espírito Santo, de Frederic Dalle-Brunner. É uma obra sensacional, foi uma das obras que eu li logo ali em 2009, e foi uma obra que me abriu muito, muito mais ainda, expandiu ainda mais os meus horizontes nessa questão, e me fez ver que realmente eu estava equivocado e precisava abandonar, né, a fé nesse movimento que não tem fundamento bíblico, não tem fundamento na palavra. Que Deus abençoe a todos.